Sente que a sua força está a desaparecer a cada ano que passa? Que subir um lance de escadas ou carregar os sacos das compras do supermercado já não é o que era? É uma sensação frustrante, quase como se o nosso próprio corpo nos estivesse a trair aos poucos. Sentimos-nos mais frágeis, com mais medo de uma queda, e começamos a evitar aquelas atividades que antes nos davam tanto prazer, como uma longa caminhada no parque ou até mesmo brincar no chão com os netos. Muitos de nós ouvimos o conselho clássico: beba mais leite, coma mais carne. Mas e se o seu corpo já não se der bem com os laticínios? E se estiver a tentar reduzir o consumo de carne? Muitas pessoas viram-se para o leite de soja, pensando que é a melhor alternativa. Mas a verdade é que existe uma outra bebida vegetal, muito mais poderosa, e que a ciência começa agora a destacar, especialmente pela sua incrível capacidade de ajudar a reconstruir a massa muscular em pessoas com mais de 60 anos. Neste vídeo, vamos descobrir que bebida secreta é esta. E mais importante, vamos ver como, em conjunto com alguns alimentos e hábitos incrivelmente simples, pode começar a recuperar a sua força, muitas vezes enquanto dorme. Fique comigo até o fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode verdadeiramente duplicar os seus resultados e surpreendê-lo pela sua simplicidade. Vamos então mergulhar diretamente no coração do nosso segredo. A bebida de que estou a falar não é o leite de amêndoa, que, embora saboroso, é pobre em proteína. Não é o leite de aveia, que pode ser ótimo para o conforto, mas não para a construção. E não é o leite de soja, que durante tanto tempo foi considerado o rei das alternativas vegetais. A bebida que pode verdadeiramente fazer a diferença na sua força e vitalidade é o leite de ervilha. Sim, leu bem, leite feito de ervilhas. Sei que pode soar estranho. Quando pensamos em ervilhas, lembramos-nos daquele acompanhamento verde no prato, talvez numa sopa ou num guisado. A ideia de as beber pode parecer invulgar, mas peço-lhe que mantenha a mente aberta, porque os benefícios são extraordinários. Durante anos, o leite de soja foi a escolha óbvia para quem procurava uma alternativa ao leite de vaca rica em proteína. E não me entenda mal, a soja tem o seu lugar. Mas para o nosso objetivo específico, que é combater a perda muscular relacionada com a idade, conhecida como sarcopenia, o leite de ervilha surge como um herói inesperado e mais eficaz. Primeiro vamos falar de números. Um copo de leite de ervilha sem açúcar contém, em média, cerca de 8 gramas de proteína. Isto é o mesmo que um copo de leite de vaca e, espante-se, 8 vezes mais do que um copo de leite de amêndoa. Mas a quantidade é apenas metade da história. A qualidade dessa proteína é o que realmente importa. A proteína é feita de pequenos blocos de construção chamados aminoácidos. Pense neles como os tijolos para construir uma parede, que neste caso é o seu músculo. O nosso corpo precisa de um conjunto completo de tijolos, os chamados aminoácidos essenciais, para construir músculo de forma eficiente. E aqui está o superpoder do leite de ervilha. Tem um perfil de aminoácidos fantástico. É especialmente rico num aminoácido chamado leucina. A leucina é como o mestre de obras no estaleiro dos seus músculos. É ela que dá a ordem, que liga o interruptor para o corpo começar o processo de construção muscular. Sem leucina suficiente, o corpo simplesmente não recebe o sinal para reparar e construir. E a proteína de ervilha está carregada de leucina. Mas a magia não fica por aqui. Um dos maiores desafios que enfrentamos à medida que envelhecemos é a digestão. Muitos de nós sentimos que o estômago fica mais sensível. O leite de vaca pode causar inchaço e desconforto devido à lactose. A soja, para algumas pessoas, também pode ser pesada. O leite de ervilha, por outro lado, é incrivelmente suave para o sistema digestivo. É naturalmente livre de lactose, soja, glúten e frutos secos, o que o torna uma opção segura e confortável para a maioria das pessoas. Além disso, é uma excelente fonte de ferro, um mineral crucial para transportar oxigênio no sangue e combater aquela sensação de cansaço e fadiga que muitas vezes se instala. Agora vamos à parte mais fascinante.
a estratégia de reconstrução noturna. O nosso corpo faz a maior parte do seu trabalho de reparação enquanto dormimos. É durante a noite que as células se regeneram, as memórias se consolidam e os músculos se reparam dos pequenos desgastes do dia. Imagine o seu corpo como uma equipa de construção que trabalha no turno da noite. Durante o dia, você anda, carrega pesos, sobe escadas, e isso cria microdanos nos seus músculos. Isto é normal, e é assim que eles ficam mais fortes. Mas para que a equipa de construção noturna possa fazer o seu trabalho e reparar esses danos, precisa de material, precisa dos tijolos, ou seja, da proteína. Se for para a cama de estômago vazio ou depois de uma refeição pobre em proteína, a sua equipa de construção fica de braços cruzados a noite toda. Não tem material para trabalhar. É aqui que entra o nosso copo de leite de ervilha. Ao beber um copo cerca de 30 a 60 minutos antes de se deitar, está a fornecer ao seu corpo um fornecimento constante e de libertação lenta de aminoácidos de alta qualidade durante toda a noite. É como fazer uma entrega de materiais de construção premium, mesmo antes do turno da noite começar. O seu corpo vai usar essa proteína para reparar as fibras musculares, tornando-as mais fortes e resistentes. Não é um milagre que acontece numa só noite, mas sim um processo consistente. Ao fazer disto um hábito, noite após noite, está a dar ao seu corpo a oportunidade de reverter gradualmente a perda muscular. Vai acordar a sentir-se não só mais descansado, mas com o tempo, notará que tem mais força para as tarefas do dia a dia. Encontrar leite de ervilha é hoje mais fácil do que nunca. Procure na secção de leites vegetais do seu supermercado. A minha recomendação é que escolha sempre a versão sem açúcar, para evitar calorias desnecessárias. O sabor é surpreendentemente neutro e cremoso, muito diferente do que poderia imaginar. Se quiser dar-lhe um toque especial, pode aquecê-lo ligeiramente e juntar uma pitada de canela, que também ajuda a regular o açúcar no sangue, ou umas gotas de extrato de baunilha. Torna-se uma bebida reconfortante e poderosa antes de dormir. Portanto, o primeiro passo é simples. Troque a sua bebida habitual antes de dormir, ou simplesmente adicione este novo hábito à sua rotina. Um copo de leite de ervilha. É um pequeno gesto com um impacto gigante na sua força a longo prazo. Claro que esta bebida poderosa funciona ainda melhor quando tem os parceiros certos. É como ter um grande maestro. Ele precisa de uma orquestra a tocar em sintonia para criar uma bela sinfonia. Da mesma forma, o seu leite de ervilha noturno precisa de aliados durante o dia para maximizar a reconstrução muscular e a sua saúde geral. O nosso primeiro aliado é um mineral que é muitas vezes chamado de o mineral do relaxamento, o magnésio. A maioria das pessoas associa a falta de magnésio a cãibras nas pernas, mas o seu papel vai muito, muito além disso. Pense no funcionamento de um músculo. Ele contrai e depois relaxa. O cálcio ajuda na contração, mas é o magnésio que permite o relaxamento. Sem magnésio suficiente, os nossos músculos ficam num estado de tensão constante. É como um elástico que está sempre esticado. Eventualmente perde a sua elasticidade e pode mesmo partir-se. O magnésio é o que permite ao músculo soltar, recuperar e preparar-se para a próxima contração. Além disso, o magnésio é absolutamente vital para a produção de energia dentro das nossas células e, crucialmente, para a qualidade do nosso sono. E como já vimos, um sono profundo e reparador é o palco principal onde a reconstrução muscular acontece. Se não dormir bem, a sua equipa de construção noturna não consegue trabalhar eficientemente. Felizmente, obter mais magnésio não requer nada de complicado. Pode encontrá-lo em alimentos deliciosos e fáceis de incorporar na sua rotina. Um punhado de pevides de abóbora ou de amêndoas a meio da tarde é um lanche fantástico. Os espinafres, que podem ser adicionados a uma sopa, a um esparregado ou simplesmente salteados com um pouco de alho e azeite, são uma potência de magnésio. E aqui vai uma boa notícia para os amantes de doces. O chocolate preto com pelo menos 70% de cacau é também uma excelente fonte.
1 ou 2 quadrados pequenos depois do jantar pode ser um prazer que, na verdade, estava a ajudar os seus músculos a relaxar e a preparar-se para essa noite. A seguir, vamos falar de um pilar fundamental que suporta toda a nossa estrutura: os ossos. Músculos fortes precisam de ossos fortes para se ancorarem. Não adianta construir uma casa robusta em cima de fundações de areia. É aqui que entra um verdadeiro superalimento, muito querido na nossa cultura: a sardinha. Uma simples lata de sardinhas, especialmente as em azeite de boa qualidade, é um tesouro nutricional. Em primeiro lugar, está carregada de cálcio, especialmente se consumir as pequenas espinhas, que ficam tão moles que nem se sentem. Esse cálcio é fundamental para a densidade óssea. Mas o cálcio não consegue fazer o seu trabalho sozinho. Ele precisa de um parceiro, a vitamina D, para ser absorvido corretamente pelo nosso corpo. A vitamina D é muitas vezes chamada de a vitamina do sol, porque a nossa pele a produz quando exposta à luz solar. No entanto, à medida que envelhecemos, a nossa capacidade de produzir vitamina D diminui, e em países como Portugal, durante os meses de inverno, a exposição solar pode não ser suficiente. As sardinhas são uma das poucas fontes alimentares naturais e ricas em vitamina D. Além do cálcio e da vitamina D, as sardinhas oferecem-nos uma dose generosa de ácidos gordos ômega 3, que são poderosos anti-inflamatórios. A inflamação crônica de baixo grau é um dos inimigos do envelhecimento saudável e pode contribuir para a dor nas articulações e a degradação muscular. Comer uma lata de sardinhas 2 a 3 vezes por semana, seja numa fatia de pão de mistura, numa salada ou simplesmente comidas diretamente da lata, é uma das coisas mais inteligentes que pode fazer pela sua estrutura corporal. Agora, vamos voltar à proteína. Já estabelecemos que o leite de ervilha à noite é a nossa arma secreta. Mas e durante o dia? Um erro muito comum é concentrar toda a proteína numa única refeição, geralmente o jantar, com um grande bife ou um peixe grelhado. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de utilizar a proteína de uma só vez. Imagine que está a regar uma planta. Se despejar um balde de água de uma vez, a maior parte escorre por fora do vaso e perde-se. Mas se for regando aos poucos, com um regador, ao longo do dia, a terra absorve toda a água de que precisa. O nosso corpo funciona da mesma maneira com a proteína. Uma quantidade excessiva de uma só vez sobrecarrega o sistema, e muita dela não é usada para construir músculo. A estratégia mais eficaz é o que eu chamo de método gota a gota de proteína. O objetivo é distribuir a sua ingestão de proteína ao longo do dia, em porções mais pequenas. Isto mantém o sinal de construção muscular ligado constantemente, em vez de o ligar apenas uma vez por dia. Como é que isto se traduz na prática? É muito simples. Comece o dia com um ovo cozido ou mexido ao pequeno almoço. Ao lanche da manhã ou da tarde, em vez de um bolo ou bolachas, coma um iogurte grego natural, que é mais rico em proteína, ou um punhado de tremoços, um lanche tradicionalmente português e uma excelente fonte de proteína vegetal. Ao almoço e ao jantar, inclua uma porção moderada de peixe, frango, lentilhas ou grão de bico. Ao fazer isto, está a fornecer um fluxo contínuo de aminoácidos aos seus músculos, mantendo-os nutridos e prontos para crescer. Não precisa de se tornar um obcecado por contar gramas de proteína. A ideia é simplesmente ser consciente e garantir que cada refeição e cada lanche contribuem com um pouco de proteína para o seu dia. Já vimos a nossa bebida secreta para a noite, já falamos dos alimentos que a apoiam como uma orquestra afinada, como o magnésio e as sardinhas, e já percebemos a importância de distribuir a proteína ao longo do dia. Mas agora, falta a peça final do puzzle. E esta é a dica que prometi no início. Algo que a maioria das pessoas, especialmente da nossa idade, negligencia completamente, mas que pode ser o fator decisivo. E a melhor parte é que não tem nada a ver com o que come ou bebe. Tem a ver com um gesto muito simples que pode fazer sentado no seu sofá. Estou a falar do poder de um aperto? Sim, a força da sua mão. Pode parecer uma coisa pequena, mas a investigação científica tem demonstrado repetidamente que a força de preensão, ou seja, a força com que consegue apertar a sua mão, é um dos indicadores mais fiáveis da sua força geral, da sua massa muscular
e até da sua longevidade. Pense nisto. Quando a sua força de preensão começa a diminuir, é um dos primeiros sinais de que a sarcopenia, a perda muscular, se está a instalar em todo o corpo. É o canário na mina de carvão. Começa a ter dificuldade em abrir um frasco de compota. Sente que as chaves lhe caem da mão mais vezes, ou que carregar um saco de batatas se torna uma tarefa hercúlea. Estes não são apenas pequenos incômodos do envelhecimento. São sinais de alerta que o seu corpo lhe está a dar. A boa notícia é que podemos combater isto de uma forma incrivelmente fácil e acessível. Não precisa de ir ao ginásio, não precisa de comprar equipamentos caros. Tudo o que precisa é de uma bola de tênis velha ou uma daquelas pequenas bolas anti-estresse. O exercício é este. Enquanto está a ver o telejornal, a sua novela preferida ou simplesmente a conversar, pegue na bola e aperte-a com toda a sua força durante cerca de 10 a 15 segundos. Sinta os músculos do seu antebraço a contrair. Depois, relaxe completamente. Repita 10 a 15 vezes com uma mão e depois troque para a outra. Faça isto todos os dias. Por que é que um gesto tão simples é tão poderoso? Primeiro, ao fortalecer a sua mão e o seu antebraço, está a melhorar diretamente a sua capacidade de realizar tarefas diárias, o que aumenta a sua independência e confiança. Mas há algo mais profundo a acontecer. Este ato de apertar com força envia um sinal neurológico poderoso do seu cérebro para os seus músculos. Está-se a reativar e a fortalecer as vias de comunicação entre o sistema nervoso e o sistema muscular. Com a idade e a inatividade, estas ligações começam a enfraquecer. Ao fazer este exercício simples, está a dizer ao seu cérebro: olá, estes músculos ainda estão aqui e precisam de ser usados. Este sinal ajuda a preservar a massa muscular não só no braço, mas tem um efeito sistêmico, ajudando a manter a ativação muscular em todo o corpo. É uma forma de manter o motor a trabalhar. Então, vamos juntar todas as peças. Imagine um dia típico. Acorda e toma um pequeno almoço que inclui um ovo ou um pouco de queijo fresco. À meio da manhã, come um punhado de amêndoas. Ao almoço, desfruta de um belo prato com um filete de peixe e muitos vegetais, incluindo espinafres. À tarde, talvez um iogurte grego. Ao jantar, talvez uma sopa de lentilhas ou umas sardinhas com pão. E depois à noite, senta-se a relaxar. E enquanto vê televisão, faz os seus exercícios de aperto com a bola. Finalmente, antes de ir para a cama, bebe aquele copo reconfortante e cremoso de leite de ervilha. Vê como estas pequenas coisas se integram perfeitamente no seu dia? Não se trata de uma dieta radical ou de um programa de exercícios esgotante. São pequenos ajustes, escolhas conscientes que, somadas, enviam uma mensagem clara e poderosa ao seu corpo. A mensagem de que não está a desistir, de que quer continuar forte, ativo e independente. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade espantosa de se curar e reconstruir. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas e a oportunidade. Não estamos a falar de tentar voltar a ter a aparência ou a força dos 20 anos. Estamos a falar de ter a força e a vitalidade para desfrutar plenamente da vida que tem agora. A força para pegar nos seus netos ao colo sem dor, para carregar as suas próprias compras, para cuidar do seu jardim e para viver com a confiança de que o seu corpo é seu aliado e não seu adversário. Agora eu adoraria ouvir a sua opinião. Já conhecia o leite de ervilha? Já o experimentou? Ou talvez tenha o seu próprio segredo para se manter forte e ativo depois dos 60. Por favor, partilhe as suas histórias e as suas dicas nos comentários abaixo. A sua experiência e sabedoria podem ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada. E se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, considere subscrever o nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os próximos vídeos que preparamos, sempre com o objetivo de o ajudar a viver uma vida mais saudável, feliz e plena em qualquer idade. Cuide de si. O seu corpo é o seu bem mais precioso.
Viva cada dia com força e com alegria. Vemo-nos no próximo vídeo.